Pois é, petizada alegre, estamos de volta hoje com o MTV Debate discutindo sobre a obrigatoriedade do voto no nosso país. Agora eu estava aqui pensando agora nesse intervalo comercial, e eu estava pensando assim, vocês sabem aquelas pesquisas de Ibope da candidato. Nós estamos falando sobre essa coisa do obrigatório ou não obrigatório. Agora, nós sabemos que o brasileiro, uma das características do brasileiro é votar ou no cara que é bonito ou no cara que está ganhando. Fora o cara que lhe dá um dinheiro para a dentadura. Então, trocando todos esses miúdos, Joca, você que estava falando, com tudo isso, depois você, Pedro, vai fazer o contraponto. Como é que a gente, com essa qualidade, vamos dizer, do votante brasileiro, do eleitor brasileiro, com essa precariedade, a obrigatoriedade, ela não afunila mais essa precariedade? Acho que sim, você acaba votando no menos pior, né? Você acaba tendendo ao quê? Ou no menos pior não, ou no mais popular. Também, talvez seja assim, pior. Mas quem tem uma consciência até que não quer votar em... Tem 2 candidatos, você não gosta de nenhum. Você vai escolher quem? O menos pior. Chega num segundo turno, você tem que escolher alguém. Em vez de não ir votar, eu não quero nenhum dos 2 porque nenhum me representa. Você tem que optar por alguém e daí é o quê? Ou você vai votar nulo, então você vai votar nulo, que é o não votar também. No final das contas é o não votar. Por exemplo, tá aí, um raciocínio embutido em quem, por exemplo, no cidadão comum, no cidadão de boa vontade, no cidadão que vai votar. Esse raciocínio é muito típico assim, se eu não vou votar naquele, vou votar naquele. Isso é típico do voto obrigatório. Lógico. Não é um raciocínio típico, embutido. Se você não fosse votar assim, não, vou votar porque só tem porcaria. Não, e aí? A diferença é grande. Não, eu acho que não. Acho que o voto facultativo também, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, tem muita gente que vai votar e acha que tanto McCain quanto Obama são candidatos que não representam nenhum avanço. E aí vão lá e votam, é possível. Agora, muita gente fica em casa, não vota. Mas quem vai votar tem um mínimo Quantos brasileiros acham que é Nos Estados Unidos ainda tem o lance dos 2 partidos, grandes partidos, que você se identifica com um ou com o outro. Não é uma coisa que nem o Brasil, que é essa... Não, mas eu acho perigoso esse raciocínio que o brasileiro vota mal. Acho que isso é um raciocínio também elitista. Fala, olha, o pessoal vota mais Gina. Mas olha só quem vai eleito, né? 38% da população brasileira é analfabeta funcional. 38% da população brasileira é analfabeta funcional. Isso com 75 anos de voto obrigatório. Ou seja, durante voto mal, o voto obrigatório fez bem para o Brasil. O voto obrigatório fez bem para o Brasil. Ainda não. O voto obrigatório deu o quê? Certamente o voto obrigatório fez bem para o Brasil. O voto obrigatório, justamente, a gente fala de curral. O voto fez bem para o Brasil. Sim, mas o voto livre faz bem. O voto livre faz bem. Esse é aquele argumento não obrigatório. Quando que o voto obrigatório não era, quando que o voto não era obrigatório no Brasil? Na maior época de curral eleitoral que a gente já teve na história do Brasil, que foi a República Velha. Naquela época era facultativo. Por quê? Vargas, tá falando? Antes do Getúlio Vargas, na República Velha. Aquela época onde só votava quem o fazendeiro queria, e aí era facultativo. Naquela época foi completamente diferente. Cadência, só no sapatinho. Você tem compra de votos hoje. Mas é claro, mas você não de coronel, nós somos um coronelato no Brasil. Mas eu acho que de lá pra cá houve uma grande melhora. Se debate muito mais política no país. E é exatamente isso, levar a política para setores que são mais favorecidos, que são eles, no final das contas, que precisam mais disso. Olha, eu vou fazer uma coisa que me caiu agora, eu vou falar, Pedro, eu vou te cutucar com uma situação. Sabe o que eu acho? Olha só, sério isso, pausa. Porque é o seguinte, sabe o que eu acho? Que tem um certo trauma, eu acho, pode ser que eu esteja errado, um trauma da ditadura. Então eu acho que tem uma reação em vários setores, tá? A própria anistia, aquela coisa, eu tenho outra cabeça sobre aquilo. Agora eu acho que, assim, essa coisa, liberdade de expressão e essas coisas que foram de pessoas muito traumatizadas por um estado realmente de exceção, uma ditadura, e que de repente, quem sabe, a gente quando saiu desse estado de exceção, a gente ficou com certos traumas e não está rateando na curva a raciocinar. Assim, meio, assim, vamos com traumas e não sei o que, de repente o voto obrigatório, não sei assim, conquistamos o voto na base da porrada, agora ele tem que ser obrigatório, será que não é mais por aí? O voto é obrigatório justamente desde 32, tá? A relação entre voto obrigatório ou voto livre e democracia no Brasil não existe, né? É que antes você não podia votar para presidente. Agora, o voto é obrigatório. Mas todo mundo ficou aqui na surdina, o voto ficou lá. Mas o voto obrigatório foi feito justamente por quê? Para deixar o voto universal para todos poderem votar, e daí
o voto foi obrigatório. Mas hoje em dia isso aí... Mas em muitos países, de 32, na Itália, 34. Bélgica, na América do Sul inteira, tirando a Colômbia e o Paraguai. Agora, obrigatório. Sendo obrigatório, eu vou falar agora, perguntar ao Danilo. Danilo, você, agora, sobre o voto obrigatório, e agora é facultativo para 16 anos, 16 a 18, houve uma queda substancial, mesmo obrigatória, dos jovens, porque sendo cara... O que você votou enquanto de 16 a 18? Você começou, você pegou essa lei de carona? 16 eu tinha pegado o plebiscito, né? Do Você foi com elan, você foi com vontade, foi fundo? Fui, tirei porque... Adorou, assim, pô, você teve emoção, meu primeiro voto, porque tem gente que caga um balde, na verdade. Foi uma emoção, pra mim, porque pra mim é uma obrigação, por isso que eu acho que... Não, porque pra mim, eu ainda peguei uma ditadura, assim, a gente passou 20 anos sem votar, por votar era uma coisa, que loucura, era bacana. Mas agora, por exemplo, essa apatia que você tem em relação à política, e assim, isso não é só no Brasil é agravado mas pela os políticos dimensão da apatia, corrupção. né? Não, sem dúvida, entendeu? É o resultado direto do que os políticos Mas são. mesmo nos Estados Unidos, mesmo em vários lugares da Europa... Então, um cara esperto aí, o Barack, não é? Então, mas a grande tendência foi o aumento do índice de abstenção. Mesmo na Alemanha, que tem índices baixos, vem aumentando nos últimos 20 anos. Mas os políticos nos Estados Unidos vem perdido a qualidade de cada por exemplo, quando quase ganhou, como é que chamava aquele candidato de direita total que quase ganhou, de repente o quê? O povo se uniu o quê? Uma conscientização de vamos mudar isso aqui não vai dar certo com esse cara, então vamos todo mundo votar contra esse cara. E daí é uma conscientização com um voto facultativo, não precisa ter o voto obrigatório para forçar o povo a fazer isso. Um histórico de debate político, de participação política da sociedade, teve 40% de abstenção. Quer dizer, eu acho isso ótimo. O Brasil tem uma abstenção de 40%. Deixa a democracia 40%. A democracia para ser rica tem que ter bons políticos. Tem que ser essa maior. Mas é também um problema de desinformação, entendeu? Agora, o que é uma valgaria? Primeiro político interessante ou primeiro voto do interessado? Não, eu acho que o voto. Eu acho que o caminho é sempre... Como é que você vai ficar com tesão quando a coisa é broxa para você? Então, o que eu acho Como é que você vai botar naquela urna? Não, mas aí tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, muito cuidado, de achar que o fim do voto obrigatório vai resolver os problemas políticos do Brasil. Não vai resolver, não. É apenas mais civilizado. É uma política decente. Na situação que o país está hoje, tende a piorar. O segundo passo é o voto Mas não é paternalizador, não é paternalizante. O voto obrigatório pressupõe que os caras precisam de uma encurralada. Eu acho que a democracia pressupõe o autogoverno. A democracia pressupõe que todo mundo se governa. Como é que a gente vai pressupor, falar que um país é democrático, se o presidente foi eleito com 20% dos habitantes? Não é, aí não tem autogoverno. Mas aí você tem que discutir o que está acontecendo no país, entendeu? Você tem que estar vendo o que está acontecendo no país para ter só 20% que está votando. Você tem que rever. Tem que dizer que 80% que não votou são 80% que estão reclamando ou estão apáticos. Isso é muito grave. Deixar anular a eleição, tem que rever o processo que a democracia nesse país. Os partidos têm que trocar os quadros. Mas o voto eles não só não trocam, como aquilo se perpetua. Não, aí você vai deixando cada vez alguém tem que melhorar. Então, você tem que estar partindo do pressuposto que está ruim vai ficar ruim para sempre. Não, eu digo, acho o contrário. Se você mudar para facultativo, piora. Não acho que vai ficar ruim. Vai ficar menos representativo. Vai ficar menos representativo. Vai votar mais rico, vai eleger mais os interesses dos ricos e vai ser pior. Você traz o debate, não tem jeito, você democratiza isso de alguma forma. Agora eu fico pensando aqui. Agora eu fico pensando aqui. Por exemplo, tem que obrigar ele a votar. Você tem um grande problema de eleger candidatos. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Porra, quem é que elegeu o Garotinho e a Rosinha? Foram pessoas inteligentíssimas. Eu não falei, não, era tudo mentira. E como é que Não, então, mas como é que você vai... Assim, você não confia nas pessoas que elas não têm uma consciência para votar, então para que obrigar elas a votarem, pô? Se a pessoa não tem consciência para votar, você vai obrigar ela a votar. Eu tô dando rumo das decisões do país para ela, não retirando. Não, mas você não está retirando, ela tem todo o poder de votar. O facultativo não tira o poder dela de votar. As mulheres, até meados do século XX. É o mesmo argumento, é um argumento totalmente elitista. Mas você não está tirando eles. Que a gente elege. Mas na prática é isso que acontece. Não, mas a pessoa tem todo o direito de votar. Por que são os que não votam nos Estados Unidos? O voto facultativo não é excluir a pessoa do voto. Votar, encare que você vota na Colômbia, entendeu? Deixa eu falar sobre a abstenção, eu vou falar sobre duas coisas, a abstenção e sobre compra de voto. Primeiro é o seguinte, a palavra abstenção, ela significa ser sóbrio. Quer dizer, então o Estado, ele pune o cidadão por ser sóbrio. Isso é uma incoerência total. Total. Você vai pesquisar lá o que quiser a palavra abstenção é ser sóbrio. O Estado... Então, abstêmio. Absurdo. Então, outra coisa é a seguinte, compra de voto. É a lei da oferta e da procura. Quanto mais maçã no mercado,
mais barato. Mais as pessoas vão votar. Quanto mais maçã no mercado, mais barato. Quanto mais sapato, mais a pessoa vai votar. Deixa eu terminar o raciocínio, por favor. Quanto mais maçã no mercado, mais barata a maçã. Mais compra e venda. Não é verdade? Sim. Mais compra e venda. Então, quanto mais voto, mais compra e venda, porque é obrigatório. Quanto menos maçã no mercado, mais valorizado é o voto. Você acha que a qualidade do voto aumenta? O voto livre valoriza o voto. Com certeza. O voto livre valoriza o voto. A qualidade o voto obrigatório aumenta. desvaloriza. A impressão é que eu tenho, pode ser que não seja verdade, mas eu tenho a impressão que a qualidade... O discurso da qualidade do voto é o discurso do voto que o pobre não pode votar. Porque imagina a qualidade... Essa é a grande questão. Isso é absurdo, esse argumento. Voto de qualidade é o voto do brasileiro. Do voto Se o voto é obrigatório, todo está chamando a chincha quem quer votar. Analfabetos e iletrados. Simplesmente ele não é obrigatório. Não, mas eu acho que tem que ser obrigatório votar. Quanto mais gente votar, mais democracia. Telefone. Está alguém no telefone? Sim, olá, Luvão. Alô, quem fala? Bom? Tudo bem? Sou a Fernanda, eu falo aqui de São Paulo. Sou a Fernanda. Fernanda, oi Fernanda. Tudo bom? Falo aqui de São Paulo, tenho 17 anos. Opa, fala aí. Eu ainda sou novinha, mas eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. Eu acho que a gente não pode esquecer que a gente vive num país que já vem sofrendo aí uma desigualdade social faz muito tempo, e que tem pessoas que já há muito tempo, muitas gerações não têm acesso à educação e à informação. A gente não pode esquecer da manipulação da mídia também. E que o voto obrigatório acho que só vira baderna, né? Porque vai muita gente, que nem vocês falaram, que sem informação, que vai por ir porque é obrigatório, vota nulo, vota branco, e esses votos a gente não sabe para onde vai. Então eu acho que se virar uma coisa opcional, vão pessoas que têm consciência, que têm informação e que merecem dar o voto e merecem ser atendidas. E eu acho que é isso. Pô, valeu, Fernanda. Pô, muito profundo, muito objetiva a sua explicação. Valeu mesmo. Eu acho isso mesmo, cara, porque assim, o voto obrigatório, ele é anticidadão porque pressupõe que você é obrigado a opinar. É isso, você é obrigado a opinar. Eu não quero opinar. É absurdo as pessoas irem votar sem informação, que é o que em muitos casos acontece. Tem uma diferença entre o voto consciente... Mas o obrigatório, ele recolhe muito mais pessoas desinformadas. Mas por outro lado, é quase uma prepotência achar que o meu voto é melhor do que o outro. Mas eu não estou falando que o voto é obrigatório ou não. Esse argumento que a Fernanda estava falando, acho que eu queria pegar e falar com a Fernanda aqui, porque acho que ela falou uma coisa muito interessante. A pessoa hoje, ela está pressupondo que a pessoa que não tem informação, ela vai parar de votar. Não, mas isso não. Eu, por exemplo, tenho informação, não pode votar. Mas digo o seguinte, essa pessoa, ela não gosta de votar, ela vai parar de votar. Hoje o estímulo para ela ir votar é o fato de ser obrigatório. Amanhã vai ser uma cesta básica, vai ser um chinelo. Não, mas é o contrário. É o contrário disso. A pessoa fica inebriada por não ser carismática e vai querer que é obrigada a votar. Eu não tenho candidato, você não vai votar, quem dá mais vantagem para ela. A gente não está olhando, vai passar a votar aqui, ainda mais votar. A gente não está olhando isso pela perspectiva do candidato também. Porque se ele tem uma possibilidade de criar um curral eleitoral, ele já tem aqueles votos garantidos. E se o voto for facultativo, o que acontece? Ele vai ter que o que ele vai fazer para fazer com que essas pessoas votem? O voto vai ficar mais caro, ele vai ter que pagar mais caro. Você não acha que vai melhorar o processo eleitoral de alguma maneira? Certamente não. Certamente vai favorecer esse tipo de curral. Não, eu acho o contrário. Você vai fazer curral eleitoral e aí você seca depois. Quem foi votar? Você não foi votar. Pronto, não, mas aí peraí, colocar o voto facultativo não é só você falar, então agora vota quem quer e acabou. Você precisa aperfeiçoar o processo inteiro. Então, aperfeiçoar o processo é a grande chave disso aqui. Pedro, também tem uma coisa. Estatisticamente, os votos têm sido desastrosos até agora e são obrigatórios. Por que não tentar um facultativo que já que são tão... Tem sido eleitos candidatos esdrúxulos, péssimos. Eu não sei se a gente não tem mais gente para votar, mas eu tenho que pedir os comerciais, pelo amor de Deus.